Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Então, eu queria fazer alguns comentários antes de começar essa aula. Com relação a como foi o desenvolvimento geral de vocês no bimestre passado e de algumas coisas que eu espero para vocês durante o desenvolvimento desse bimestre. Então, a primeira delas é que eu sinto que vocês, provavelmente a maioria, de forma geral, não estão tendo o costume de lerem. Quando eu digo ler, não precisa ser necessariamente algum livro clássico, um livro conhecido, nem necessariamente livro. Uh, por que eu estou dizendo isso? Porque na hora de corrigir as atividades de vocês daquele trabalho que eu passei no finalzinho do bimestre, eu percebi assim, muitos erros de português, muitas vezes ideias que não foram muito coesas, que vocês tinham que ter desenvolvido um pouquinho melhor e que se perderam por conta disso. Para todo mundo que me entregou, eu já fiz um comentário, mas esse, de forma geral, eu estou fazendo por conta disso. Até aproveitar para citar alguns alunos que tiveram trabalhos assim, que realmente me surpreenderam, porque eles estavam muito bem escritos, estavam muito bem redigidos, as ideias muito claras, muito inteligentes. Eu vou esquecer de alguns sim, mas é que esses me vieram na cabeça agora, tá? Então, o da Ana Clara de Lena estava muito legal, estava muito bem redigido, o do Marcos Cauê também, da Camille Saladini, da Eduarda, esses são os que eu lembro de cabeça. Então, dito isso, eu também vou aproveitar para falar sobre alguns, obviamente não vou citar de quem, mas são problemas de forma geral, que vocês não podem cometer, vocês já estão no ensino médio, gente, vocês já não são mais crianças, vocês sabem a importância que tem vocês levarem o estudo de vocês a sério. Por exemplo, teve um trabalho em que foi até um pouco irônico, aliás, um não, dois, porque uma pessoa copiou da outra, onde a pessoa em questão escreveu sobre como era difícil a questão de estudar em casa, porque muitas vezes as atividades abordavam um tema onde o aluno só ia até o Google, pesquisava o que era, copiava, colava, entregava e estava tudo certo, morreu por aí. Ok, é uma crítica inteligente, é uma coisa importante de você perceber, mas depois a pessoa foi e fez exatamente isso. Ela copiou o texto da internet, colou no arquivo que ela me enviou e fingiu que era dela. Então, assim, gente, vocês já estão no ensino médio, vocês sabem que isso é plágio, você não pode entregar um trabalho dessa forma. Acredito que a maior parte de vocês vai tentar prestar algum vestibular, ou vestibulinho, fazer faculdade ao final do ensino médio, ou então tentar um curso técnico, por exemplo. A gente tem o Polivalente aqui perto, que a forma para vocês entrarem é simplesmente o boletim escolar de vocês. Inclusive, eu fui aproveitar para fazer inscrição para a FATEC também, que como eles não estão desenvolvendo vestibular, o critério de seleção deles está sendo o boletim de vocês. Então, é importante que vocês tenham as atividades de vocês em ordem, que vocês estudem, que vocês se empenhem, porque tudo isso está sendo cobrado agora. Como a gente não tem outras formas de avaliação, como prova ou coisa do tipo, o que tem é o boletim de vocês. Então, espera-se que vocês se empenhem, que vocês façam as coisas de forma adequada, porque isso está sendo cobrado sim. Então, dito isso, eu vou tentar utilizar uma ferramenta aqui do Google Meet para eu explicar como é feito o uso daquele KWL Chart que eu passei para vocês, por que, que ele é importante e de que é algo que não é para vocês fazerem só para a minha disciplina de inglês, é uma coisa que é para vocês utilizarem em outras, e eu vou explicar obviamente o porquê. Então, o que acontece? Esse chart, ele vai primeiro pegar o que vocês já têm de informação com relação àquele assunto, porque nenhuma pessoa é vazia a ponto de não saber nada sobre algum assunto. Vocês, creio que a maioria já tenham por volta de do que a gente chama de idade da adolescência em inglês, que é, por exemplo, 13, 14, 15 e assim por diante.
até os 19. Bom, 19 obviamente ninguém tem aqui. Então, vocês já têm uma bagagem de vida, algo que vocês ouviram em algum lugar, seja na televisão, em rede social, em alguma outra aula, coisa do tipo. Então, vocês têm uma bagagem, vocês têm algum conhecimento já. E é mais fácil para a gente aprender alguma coisa quando a gente trabalha com aquilo que a gente já conhece. Se eu já sei isso daqui. Para eu chegar até onde eu preciso, eu vou utilizar esses conhecimentos que eu já possuía antes. Então, dito isso, para que serve o KWL Chart? Para vocês poderem ter uma percepção maior sobre a aprendizagem de vocês. Deixa eu tentar abrir aqui o Gen, vai alterar o layout, aqui, quadro de comunicações. Esse era um novo quadro de comunicações. E apresentar. E tá difícil aqui de ler, gente, vocês não têm ideia. Ah, peraí, eu estou no lugar errado. Aqui. Apresentar uma janela. Então, para que vai servir o KWL Chart? Vocês sabem que ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira... Nossa, tá um pouco difícil, né, de usar essa canetinha aqui. Nossa, tá ótimo, né, como vocês podem ver. É a primeira vez que eu estou utilizando a ferramenta, gente, então me deem uma colher de chá. Então, a primeira parte é... What I know. O que eu já sei a respeito... O que eu já sei a respeito daquele tema. Então, vamos tomar como exemplo a situação da questão do meio ambiente, que a gente está vendo que está bastante em alta agora. Eu já sei, por exemplo, que, aliás, não só do meio ambiente, eu queria dizer, do meio ambiente com relação à poluição. Então, a primeira parte do What I Want to Know, eu preciso fazer em inglês, porque a nossa atividade, a nossa matéria é em inglês. Então, o que eu já sei em inglês sobre isso? Por exemplo, eu sei que... Deixa eu ver se consigo a ferramenta de texto aqui. Ok. Eu sei que... Calma aí. Aqui. Agora foi. Eu conheço, por exemplo, a palavra environment, que é meio ambiente. Vou aumentar aqui então. Ele vai querer aumentar o coisa. Ok. Eu sei que environment, por exemplo, é meio ambiente. What else? O que mais que eu sei? Eu sei que pollution, obviamente, é poluição. Então, eu penso em que palavras eu sei a respeito disso, desse tema que eu estou abordando. Então, depois, a segunda parte, 2, é What I want to know. O que eu quero aprender? Por que isso não aumenta, gente? Eu escrevi errado, não. Ai, caramba. Isso não é título. Dá para colocar aqui como título. What I want to know. Nossa, mas aí, né, ficou tudo... agora sim, a parte 2, What I want to know. E a parte 1, What I know. O que eu já sei sobre isso? Poderia colocar ali em cima, por exemplo, eu vou falar em português para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque você não precisa colocar somente palavras, você pode tentar colocar algum conceito que você já saiba sobre isso. Por exemplo, eu já sei que o problema da questão da poluição não é individual, ou seja, eu sozinho tendo de fazer coisas diariamente, vou ajudar a reduzir? Vou, mas somente eu sozinho não vou conseguir alterar isso. Também sei que mesmo de forma coletiva, se nós, pessoas,
comuns que saímos de casa, vamos trabalhar, etc., tomarmos medidas com relação à poluição, mesmo assim isso não vai ser a salvação do meio ambiente como um todo. Porque a maior parte da poluição gerada é justamente de indústria. Não é uma questão de eu sozinho vou conseguir acabar com isso. Tanto que agora, nesse período da pandemia, onde a maior parte do mundo estava dentro de casa e que tanto a questão de produção de lixo, consumo de energia, coisas cotidianas em que a gente pode achar uma forma de reduzir o consumo e a nossa pegada de poluição, ainda assim não foi o suficiente para a gente ter uma mudança drástica na questão da poluição no planeta, porque é uma coisa que o nosso modo de vida, a forma como a gente lida com a poluição, a produção em massa de equipamentos e coisas do tipo é a grande vilã nesse caso. A gente precisa mudar realmente a forma como o nosso planeta está se desenvolvendo. E sozinho a gente não vai conseguir isso, infelizmente. Então, o que eu gostaria de saber sobre isso? No meu caso, eu gostaria de achar uma forma em que a gente pudesse lidar com esse tipo de problema. Deixa eu colocar aqui que essa é a segunda coluna. Nossa, bem organizado, né? Daí espero que esteja um pouco mais claro para vocês. Então, vamos lá. O que eu gostaria de saber? Como essa parte a gente está aprendendo agora, vai ser ao longo do bimestre, o que eu gostaria de saber sobre o assunto? Lembrando que isso daqui é um tema geral, tá, gente? Não é especificamente sobre o que vocês estão aprendendo ou não, é só um exemplo. Então, o que eu gostaria de saber? Eu gostaria de saber formas de se reduzir efetivamente a poluição e modelos sustentáveis. Que bom, não estava escrevendo nada. Como eu fico contente com isso. Formas de produção que impactem menos o meio ambiente, menos de forma negativa, né? E como podemos ajudar a adotá-las. Deixa eu isso para cá e vou arrastar aqui para baixo. Ok. Então, o que eu gostaria de saber está aqui em cima, o que eu já sei sobre o assunto. Arrumar aqui. Deixa eu apagar esse outro aqui que ficou feio. Nossa, não precisa desse aqui. Que tristeza, gente. É mais difícil usar isso do que eu estava esperando. Agora sim. É muito mais prático. Bom, eu já sei. Isso daqui eu também não preciso, né? Porque é só editar isso daqui. Vocês estão sendo cobaias, tá, da minha aula, então... Desculpa a forma, não sei usar isso daqui direito. Eu vi outra pessoa usando, me pareceu tão prático, tão fácil, tão autoexplicativo. E pelo visto não era tanto assim. Opa, que exibição. Então, e por fim, o nosso terceiro é What I Learned. Deixa eu escrever tudo em maiúsculo para acompanhar igual os outros. What I Learned. Esse What I Learned é tudo aquilo que eu aprendi ao longo do bimestre. Então, nesse caso, a gente não está começando agora o segundo bimestre. Então, vocês ainda vão passar por todo um processo de aprendizagem. E aí, quando chegar no fim, a gente vai ver. Será que as previsões que a gente viu, as coisas que eu gostaria de ter aprendido, elas foram abordadas durante o bimestre nas atividades, por exemplo, do Centro de Mídias, do Google Classroom, as atividades presenciais que eu tive nesse bimestre, etc.
Talvez não, algumas coisas não vão aparecer aqui. Mas eu vou colocar também aquelas que eu não estava esperando aprender, que foram abordadas e que eu aprendi. Então, essa parte aqui também precisa ser feita em inglês, tudo bem? Então, vamos lá, ó, voltando ao raciocínio. Então, a primeira parte é what I know. O que eu já sei sobre esse assunto? Como a minha disciplina é em inglês, eu vou colocar as palavras-chave que eu sei sobre esse tema em inglês. Como esse chart é aplicável em outras disciplinas, obviamente em outras coisas vocês não precisam colocar isso. Por exemplo, eu poderia fazer ele em português. Vocês veem literatura no ensino médio em alguns momentos. Então, o que eu sei sobre determinado movimento literário? Sobre matemática, eu estou vendo fórmula de Bhaskara. O que eu já sei sobre isso? Eu sei para que serve, eu sei qual é a fórmula, etc. Então, depois a segunda parte. O que eu gostaria de aprender? Essa daqui eu posso fazer em português no caso da disciplina de inglês. Porque eu quero aprender, eu ainda não sei sobre aquilo. Eu vou ter um desenvolvimento maior sobre aquele conteúdo ainda. É algo novo para mim. E por último, o What I Learned, que é no final do bimestre, o último dia, quando eu estiver no caminho entre começar um bimestre e terminar outro, etc. O que eu aprendi? O que ficou de aprendizado para mim ao longo de todo esse processo que eu passei? Então, para que serve isso daqui? Para você ajudar a racionalizar, a se organizar e rever um pouco dos conteúdos. Isso ajuda você a fixar melhor na sua memória o que você está aprendendo. Então, por hoje seria isso, pessoal. Eu deixei, obviamente, a tabelinha lá para vocês, que está bem mais organizada do que isso daqui. Porque eu achei que seria um pouco mais simples para eu fazer quando a gente for ter aula online mesmo. Igual eu falei para vocês, a gente não sabe como vai ficar a questão das aulas presenciais, mas eu acredito que em algum momento a gente vai ter isso. Então, obviamente, eu vou precisar ter esse contato com vocês de ter aula online mesmo. Eu vou apresentar. Eu queria testar um pouco como é a lousa, entre aspas, digital que o aplicativo me fornece. Não é tão simples quanto eu estava esperando, mas até que é utilizável agora que eu aprendi como faz. Deixa eu parar aqui um pouco o compartilhamento. Então, dito isso, pessoal, eu espero que vocês aproveitem para ler um pouco mais, independente do que seja, que vocês treinem um pouco mais a escrita, porque mesmo no ambiente online dá para perceber quando você sabe escrever ou não. E isso é um pouco mais complicado ainda, porque se você está online e você ainda está escrevendo de forma errada, a gente tem um problema aí, porque você já tem um corretor ortográfico automático que está toda hora ali te corrigindo. E até é engraçado, porque às vezes parece que vocês erram mais online do que quando vocês tiram foto de atividade que vocês entregaram. Mas dito isso, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Não esqueçam de acompanhar a aula do Centro de Mídias de Inglês, que é toda sexta-feira. O horário, se eu não me engano, no primeiro e no segundo ano do médio é a última aula que vocês têm no dia, e do terceiro ano do médio é a primeira aula da noite de inglês também, com os dois professores que intermediam o chat da aula. Belezinha? Então, muito obrigado. Deixem aí o comentário do que vocês tiverem dúvidas, de sugestão, de crítica, o que vocês tiverem para falar, tudo bem? Então, um abraço para todos vocês, bom final de semana, bons estudos. Quem não entregou o trabalho ainda, não esqueçam de entregar. E quem já entregou, checa de novo, porque teve alguns alunos que entregaram errado, eu deixei recado no Google Classroom e não me responderam. Então, olhem lá e tenham certeza de que vocês fizeram ou não, belezinha? Vocês vão ter atividade no Centro de Mídias hoje. Enviem, então, uma descrição do que vocês tiveram de atividade. Eu vou estar no chat com vocês, então eu consigo ver mais ou menos também quem está acompanhando ou não. Beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima, gente. Obrigado.
Esqueci, tem que clicar para interromper a gravação. Agora sim, gente, obrigado, valeu.